Amém, irmãos? Paz do Senhor para todos. Nós vamos dar início à aula de hoje, que é a aula de número 4, lição de número 4, mas nós vamos fazer uma oração primeiro para darmos início a esta aula. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, por essa rica oportunidade. Senhor, nos abençoa, nos ilumina, nos dê entendimento, sabedoria na Tua palavra e que venhamos absorver, Deus, em nome de Jesus, tudo que for falado, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Deus. Amém e amém. Como já havia falado, nós estamos na lição de número 4. Fala sobre a construção do templo, enfrentou oposição. Então vamos lá. Texto áureo. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Verdade prática. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, 11, 13, 15, 16, 21 e 24. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos na língua síria. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzal, o escrivão, e outros da sua companhia, dinaitas e efarsaquitas, tarpelitas, afarcitas, arquevitas, babilônios, sussanquitas, deavitas, elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, em tal tempo, saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos, as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dá ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes e se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, o impediram a força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. O objetivo geral desta lição é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos opuseram à construção do templo, explicar a falta de resistência dos judeus, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Vamos lá. Introdução.
O altar havia sido restaurado, a festa do tabernáculo celebrada, o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Os alicerces, tópico 1. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Quer dizer, o povo estava animado, porque depois de eles terem sido levados ao cativeiro da Babilônia e ficado ali por 70 anos, por causa da sua rebeldia, Deus já tinha usado já o profeta Jeremias, o profeta Isaías, que ele passaria esse tempo dentro do cativeiro, mas também eles retornariam depois desses 70 anos. Então Deus usou o rei Ciro, o rei persa, para poder fazer com que o povo retornasse novamente para Jerusalém depois de um grande cativeiro. Então o povo, depois de passar 70 anos em terra estranha, retorna a Jerusalém. E o povo estava animado para construir, fazer a reconstrução do templo. Neemias reconstruiu os muros ali com os servos do Senhor. Teve algumas oposições, como nós vamos decorrer da lição. Nós vamos ver que para a reconstrução do templo também teve oposições, mas sabemos que quando Deus ele está no controle, ele faz uma promessa, como tinha feito uma promessa ao povo de Israel, que eles retornariam à cidade novamente de Jerusalém. E o povo, depois de 70 anos, o povo voltou animado. Zorobabel voltou com toda a força, junto com algum do povo, para poder fazer aquilo que Deus lhe tinha ordenado, e o tinha usado também o rei Ciro para que o povo viesse novamente a Jerusalém para fazer a reconstrução do templo. Então o povo estava realmente animado. Mas no decorrer da lição, no decorrer da história, nós vamos ver que sempre tem alguém que se opõe à obra de Deus. Vamos lá. Subtópico 1 do capítulo 1. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Vamos lá. Os sacerdotes já paramentados e com trombeta, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvar o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, como Davi já tinha instituído os levitas, os sacerdotes, os cantores. Assim foi feito naquele momento. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com um tão grande júbilo que as suas vozes se ouviram de muito longe. Então o povo estava muito feliz, o povo estava muito alegre com a situação. Você vê, depois de uma cidade totalmente destruída, uma catástrofe grande que foi deixada em Jerusalém, agora o povo novamente coloca os alicerces para poder fazer a reedificação do templo. O povo estava muito jubiloso, o povo estava muito feliz, e não era para ser diferente, porque após a situação que eles viveram, de ter sido levado para o cativeiro, passados 70 anos, uma terra distante, uma terra idólatra, mas o povo retorna para Jerusalém. E quando eles edificam os alicerces, há uma grande alegria, o júbilo foi grande. Vamos lá. Subtópico 2 do capítulo 1, a reedificação do templo. Então o povo já vai começar a reedificar o templo. A reedificação do templo foi o resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar
que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pôde ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. Então, houve aquele despertamento em Ciro. Deus usou poderosamente Ciro para poder fazer esse despertamento para que o povo viesse retornar à sua cidade de origem, que era Jerusalém, e reedificar aquilo que estava em ruína, estava totalmente destruído. Então, o povo iria novamente reedificar o templo onde Salomão havia construído, o templo onde se adorava a Deus, onde era o templo que, quando acabaram a construção do templo, Salomão acabou de construir o templo. Então diz a palavra que a glória do Senhor encheu todo aquele lugar que o sacerdote não podia nem ficar de pé para poder ministrar. Então o povo novamente começa a reedificar esse templo, Deus usando o rei Ciro para poder trazer esse despertamento ao povo, depois de muita longa data, depois de 70 anos de cativeiro. Vamos lá. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, com certeza, e ele o fez conforme a palavra de Deus. Todo tempo o Espírito Santo ele quer fazer isso que o comentarista falou, salientar que Jesus é uma pessoa que quer edificar a sua igreja. Ele faz conforme a palavra de Deus. Jesus, todo tempo, todo instante, ele quer que a igreja ela seja edificada. E uma igreja bem edificada, ela com certeza ela tem um fundamento, e ela, quando passar por alguns processos, por algumas provações, por algumas oposições, como foram feitas assim quando o povo começou a reconstruir o templo, ela não venha desanimar, ela não venha parar, ela não venha se abater, mas venha continuar em frente, porque Jesus a todo tempo está edificando, e com certeza, em todo momento ele quer edificar a igreja. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Com certeza, irmãos, ele quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor. O Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização no mundo. Com certeza, irmão. O Espírito Santo quer adestrar, quer ensinar a igreja, porque a igreja é um instrumento de Deus aqui na terra. Então, nós como igreja do Senhor, como instrumento de Deus aqui na terra, devemos estar sempre assim à disposição de Deus como instrumento vivo, para que Ele venha assim usar nossas vidas no trabalho da obra, no trabalho da evangelização, como disse o comentarista. Então nós temos que estar sempre à disposição de Deus como um instrumento de ação, para agir, para fazer. Vamos fazer sozinho? Não, nós não vamos fazer sozinho. Somos a igreja do Senhor, a igreja de Cristo é um corpo, onde Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo, como cabeça da igreja, a cabeça é o que? Pensa, raciocina. Então Cristo vai nos instruindo para que possamos fazer a sua obra com dedicação, com amor, com entusiasmo, e sabendo que sempre Cristo vai estar à nossa frente.
Amém? Vamos para o segundo tópico. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Subtópico 1 do capítulo 2. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria. Nós sabemos daquela história que o rei da Síria invadiu a cidade de Jerusalém, Israel, entendeu? Aí colocou muito povo misto ali, o povo, além de adorar aos seus deuses, além de colocar os samaritanos ali, além de colocar outros povos, o que acontecia? Além de ele adorar os seus deuses, adorar o Senhor também, e Deus não divide a glória dele com ninguém, não é verdade? Depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria, eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor. Os próprios sacerdotes do Senhor ensinaram a esses povos a como servir a Deus, a se prostrar, como se postar diante de Deus, não é verdade? Além de eles servirem aos seus deuses, também aprenderam a servir ao Senhor. Subtópico do capítulo 2. Segundo subtópico do capítulo 2. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade do samaritano levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Por que o rei mandou parar a obra? Estava fazendo, depois que o rei Ciro morreu, aproximadamente ali 530, no mês de dezembro, 530 antes de Cristo, ele tinha ido a uma batalha e morreu. Então, segundo a história, seu filho reina em seu lugar, chamava Cambises. Então ele não conhecia bem a história do povo judeu, o que o seu pai havia feito, sendo usado por Deus, havia feito aos judeus por mandato de Deus, com certeza. Então, quando o Ciro morre e seu filho começa a reinar em seu lugar, o que acontece? Ele, como disse o comentarista aqui, ele não sabia bem do assunto, não sabia bem da história. Mas sendo que o próprio Ciro, seu pai, usado por Deus, usado pelo Senhor, havia decretado que os judeus retornariam para a cidade de Jerusalém, estava liberado, tanto que, mandou algumas cartas por toda a Ásia para avisar que os judeus estavam livres para retornar à sua cidade de Jerusalém para poder fazer a reconstrução do templo. Então, quando Ciro morre, como eu disse, lá por volta de 530 a.C., após ele ter ido a uma batalha, seu filho ele reina em seu lugar, chamado Cambises. E o que acontece? Os camaradas aproveitaram essa situação para poder fazer o quê? Para poder mandar uma carta a este rei, ao filho de Ciro,
para que parasse a obra do Senhor. Então, o camarada não sabia bem do assunto, da situação, deu ouvido aos samaritanos que começaram a se opor à obra de Deus e mandou parar a obra. E nós sabemos que a obra do Senhor, nesse instante, nesse decorrer do tempo, ficou parada 9 anos. Entendeu? Ficou parada 9 anos. Mas Deus sempre usa alguém para poder solucionar ou cumprir a sua promessa. Assim como fez, ele usou Ciro. Bom, a história de Ciro é uma história que você vê que Deus está no negócio mesmo. Eu tive analisando a história do rei Ciro. O rei Ciro era filho de família persa, né? Filho que tinha o nome do pai de Cambises também, por incrível que pareça, o nome do seu filho. E o nome da sua mãe era Madani. O que aconteceu? Perdão, irmão. Tosse aqui tá bravo. Aí o que aconteceu? O avô dele, o pai da mãe dele, uma certa feita teve um sonho. E esse sonho falou e através desse sonho ele sonhava